paz do Senhor, amados e queridos ouvintes, nós vamos dar continuidade no nosso estudo expositivo da carta de Paulo aos Romanos. Este é o nosso 11º encontro e nós estaremos estudando o versículo 32 do capítulo 1 da carta aos Romanos. Aqui o apóstolo está concluindo a sua explicação da doutrina da depravação do homem. Antes, porém, de nós lermos o versículo e adentrarmos no nosso estudo, eu quero agradecer a Deus por ter nos concedido mais esta oportunidade de estarmos aqui para levar a palavra. Também agradecer a você que tem orado ao nosso favor. Este trabalho é um trabalho muito árduo. Há uma guerra espiritual muito forte. Mas o Senhor nos dá graça. E com a oração dos irmãos ao nosso favor, o Senhor nos abençoa. E nós prosseguimos neste trabalho. Então não se esqueça de orar pela minha vida, pela vida da minha esposa, este trabalho que o Senhor tem colocado ao nosso coração. Agradecer também a você que tem se inscrito no nosso canal, a você que tem compartilhado nas suas redes sociais, a você que tem nos ouvido. Isto é muito importante para as nossas vidas. E o Senhor continue nos abençoando e que faça nascer em nossos corações a chama para ouvirmos a palavra do Senhor. Então nós vamos observar o versículo de número 32 do 1º capítulo de Romanos. A palavra nos diz assim: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. O apóstolo, ele está concluindo o que ele colocou a partir do versículo 18. Está tratando como acontece a depravação na vida do homem. E nós entendemos aqui, no conjunto destes versículos, que o apóstolo deixa claro que todos os homens estão debaixo do pecado. Todos os homens, sem exceção, são pecadores. Porém, a depravação, ou seja, o mergulho do homem no pecado consciente, acontece quando o homem detém a verdade, despreza a verdade, não se importa em conhecer a verdade que está na palavra de Deus. Então, quando isso acontece, Deus entrega os homens a sentimentos, a atitudes perversas, como está muito claro no versículo de número 24, que diz: pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração. Por que isso aconteceu? Porque o homem não quis conhecer Deus. E ele, não conhecendo Deus, então desencadeou-se o não adorar, o não glorificar, o não honrar. Então chegou a escuridão no coração. E a escuridão no coração trouxe os atos iníquos do homem. Agora aqui no versículo 32, nós vamos observar pelo menos 4 pontos muito importantes. O primeiro: os quais, conhecendo a justiça de Deus. O segundo ponto: são dignos de morte, os que tais coisas praticam. O terceiro ponto: tais coisas praticam. Que coisas
eram essas: e praticar, consentir ou concordar com a prática. Amém? Então vamos observar. A primeira frase muito importante aqui é a parte A do versículo, que diz assim: os quais, conhecendo a justiça de Deus. O apóstolo aqui, ele está dizendo que as pessoas que desprezaram Deus, que não quiseram conhecer Deus, que não se importaram em ter o conhecimento de Deus, estas pessoas, elas conheciam ou conhecem a justiça de Deus. E o que é a justiça de Deus? Dois significados que eu quero colocar nesta oportunidade sobre a justiça de Deus. Nós falamos em aulas passadas que a expressão justiça de Deus, ela tem um peso muito grande na carta aos Romanos. A carta aos Romanos é o evangelho da justiça de Deus. O apóstolo Paulo, ele está colocando diante de nós um Deus justo. Então aqui dois significados. O primeiro significado, de enviar Jesus para salvar o homem. Olha que coisa interessante. A justiça de Deus, ela significa Deus enviar Jesus para salvar o homem. Deus olha dos céus e sabe que o homem não é capaz de ser salvo. O homem não consegue por si só salvar-se. Então Deus envia Jesus para dar condições ao homem de ele adquirir a salvação. Que maravilha! Eu fico muito alegre, eu fico muito feliz de poder entender esta grande verdade e que esta verdade ela pode mudar a vida do mundo inteiro. Onde está esta verdade? Romanos capítulo 3 e 21. Olha o que está escrito. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. Veja bem, o apóstolo está falando que a justiça de Deus, ela se manifestou sem a lei, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Este versículo está muito claro. A justiça de Deus, ela sempre existiu, mas agora ela se manifestou. De que maneira esta justiça se manifestou? Tendo o testemunho da lei e dos profetas. Observem o que Paulo disse em Romanos 1, do versículo 1 ao versículo 4. Ele nos informa, nestes versículos, que ele é servo de Deus, ele é chamado para o apóstolo e é separado para o evangelho de Deus. E então ele explica que o evangelho de Deus esteve sempre com Deus e que agora foi manifestado. E que este evangelho ele tem o testemunho da lei e dos profetas. E que este evangelho é a pessoa de Jesus Cristo. Que maravilha! A justiça de Deus se manifestou na pessoa de Jesus, para que eu e você pudéssemos ter condições de vencer o pecado. Observe o versículo 25 do capítulo 3 de Romanos, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos. Oh, aleluia! A justiça de Deus, em Romanos 3 e 25, ela tem o objetivo de remir os pecados. Ela tem o objetivo de perdoar os pecados.
E nós sabemos que este ofício está sobre os ombros da pessoa de Jesus, que somente Jesus Cristo pode remir o homem do pecado. Então veja que estes versículos estão muito claros que a justiça de Deus é o envio de Jesus para dar condições ao homem que os seus pecados sejam perdoados. Também no versículo 26, nós encontramos que a demonstração da sua justiça, ou seja, a justiça estava com Deus, mas agora Deus revelou através de Jesus Cristo. Que maravilha! O que nós precisamos entender nestes versículos é que Deus, Ele é justo ao enviar Jesus para morrer pelos nossos pecados. E nós lemos aqui um texto de Martinho Lutero em algumas aulas passadas, na qual ele colocou que o seu coração desejava ardentemente entender a carta aos Romanos. Porém, a grande dificuldade de Martinho Lutero era compreender a justiça de Deus. Mas quando ele entendeu esta verdade, oh, aleluia, quando ele compreendeu o impacto que esta verdade pode causar no coração do homem, disse Martinho Lutero que a sua vida foi transformada. A sua vida, ele olhava as Escrituras de forma diferente. E ele entendeu que Deus é justo, não no ato de mandar juízo para o homem, mas no ato de entender que o homem não pode vencer o pecado e enviar Jesus para que isto fosse possível. Que maravilha! Um outro significado da palavra justiça de Deus é que Deus, ele julga o pecado que está no homem. E isto está muito claro no versículo 18 de Romanos, que diz assim, que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Observem isto. A justiça, como um ato de condenação, acontece no pecado e não no homem. Porque a palavra diz que Deus ama o pecador. Deus ama o homem em si, mas Ele odeia o pecado que está no homem. Então, a justiça de Deus, ela acontece no pecado e não no homem em si. Porém, o homem sofre as consequências do pecado. Nesta oportunidade, nós vamos entender que o mundo sofre, as pessoas sofrem, o mundo geme por causa do pecado. O pecado tem tomado proporções alarmantes. Mas que nesta oportunidade o Espírito Santo possa nos dar compreensão da justiça de Deus, que é o ato de enviar Jesus para nos dar condições de vencer, e o ato de Deus julgar o pecado do homem e não o homem em si. Também é muito importante observar que o juízo de Deus sobre o pecado do homem, ele é parcial no presente e ele será total no futuro. Haverá o dia em que Deus julgará o pecado do homem. E neste dia, a Bíblia diz que todos os joelhos se dobrarão e toda língua confessará. Não haverá um homem que viveu sobre a face da terra que poderá escapar do dia do juízo de Deus. Mas que o Senhor possa conceder graça às nossas vidas e que possamos entender a palavra e a partir do entendimento da palavra nós termos uma vida de santidade diante do Senhor. A segunda palavra muito importante no versículo nós vamos encontrar
que estes homens que deteram a verdade, que não se importaram com a verdade, eles conheciam a justiça de Deus, mas eles também sabiam que são dignos de morte, ou que merecem a morte, os que tais coisas praticam. A Bíblia, ela coloca a morte, pelo menos de 3 maneiras diferentes. A morte espiritual, a morte física ou literal e a morte eterna. E aqui o apóstolo, ele diz que o homem, ele precisa saber que aquele que despreza a verdade, aquele que não se importa em conhecer Deus através da palavra, precisa saber que é digno de morte. Mas que tipo de morte o apóstolo está referindo-se aqui? E a palavra de Deus me informa, e nós vamos ver isto de uma forma mais profunda em algumas aulas para frente, que o apóstolo referia-se à morte espiritual. É o ato da consciência mergulhada no pecado está morta. Por quê? Porque ele disse assim, que porque o homem não se importou em conhecer Deus, então ele não adorou. Olha, o versículo de número 22. Ele não adorou. Por ele não adorar, os homens desvaneceram-se em seus discursos. E por eles desvanecerem-se nos seus discursos, o seu coração obscureceu. O coração ficou escuro. E quando o coração ficou escuro, diz o versículo 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então veja que a morte espiritual, ela chegou, ou ela chega na vida daquele que não se importa em conhecer Deus através da palavra. Mas o Senhor, nesta oportunidade, está colocando diante de nós a palavra para nós entendermos e buscarmos e começar a dedicarmos na leitura da Bíblia, no estudo da palavra, procurar entender a palavra do Senhor. Também há referência da morte física. Por que da morte física? Porque o apóstolo diz que estes homens recebem em si mesmo a recompensa do seu erro. Aleluia! E o que é isto? A recompensa do seu erro é a definhação do corpo, as doenças, aquilo que o pecado causa no corpo, na carne do homem. Então, há esta referência à morte física e também à morte eterna. Por quê? Porque aquele que morre no pecado, aquele que morre a morte física, ou a morte literal, que não se arrependeu dos seus pecados, a Bíblia nos informa que esta pessoa, para ela não resta mais esperança, mas que nesta oportunidade o Espírito Santo possa produzir em nós a vida espiritual, que o Espírito Santo possa conduzir as nossas mentes à verdade da palavra do Senhor. Agora observem a terceira coisa importante aqui neste versículo. Tais coisas praticam. Estes homens sabem, conhecem a justiça de Deus, sabem que Deus julga o pecado, sabe que essas pessoas merecem a morte, mas praticam coisas que não agradam a Deus. E aqui 2 coisas importantes. O que eles praticam? E o apóstolo aqui, sem dúvida nenhuma, uma exégese deste capítulo, do versículo 18 ao versículo 32, nós vamos entender que o apóstolo coloca aqui todos os que foram citados por eles. Olha, e o que ele citou?
Ele citou no versículo 24, que pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Depois ele coloca também do versículo 26, que pelo que Deus o abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Também colocou a questão do homossexualismo, a questão do lesbianismo e a questão da imundícia sexual. Porém, a partir do versículo 28, ele nos informa que por causa do homem não se importar em conhecer Deus, então Deus entregou homens a sentimentos que não agradam a Deus. E então o apóstolo coloca 22 sentimentos que Deus deixou o homem à mercê. E nós vimos no nosso 10º encontro que estes 22 sentimentos, muitas das vezes, eles fazem parte da vida do crente. É muito importante que você reveja a 10ª aula sobre o estudo expositivo de Romanos. E você vai entender que nestes sentimentos, muitos estão dentro das igrejas. Pessoas que estão na igreja, mas que estão alimentando sentimentos que não agradam a Deus. Agora, a segunda coisa aqui dentro desta questão do praticar estes atos é por que praticam. Porque pessoas que estão na igreja, que estão ouvindo o evangelho, que conhecem a justiça de Deus, que sabem que são dignos de morte, o que tais coisas praticam. Então por que elas praticam? E o apóstolo deixa muito claro que tudo começa com a detenção da verdade. Porque ensinadores não falam a verdade. Que o homem não gosta de ouvir a verdade. Que muitas das vezes nós, como crentes, nós gostamos de ouvir palavras que massageiam o nosso ego, que nos coloca para cima. Não gostamos de ouvir que temos que nos arrepender, que temos que abandonar as práticas pecaminosas. Eu não gosto de ser confrontado com aquilo que a minha carne gosta. Você não gosta de ouvir que para você ir para o céu, você tem que abandonar o pecado. Mas o Evangelho é exatamente isto que o Evangelho prega. Jesus começou a pregar e disse: arrependei-vos. João Batista inicia-se o seu ministério e diz: arrependam-se dos seus pecados. Pedro, em seus 2 primeiros sermões, em Atos dos Apóstolos, o fundamento principal era para que o povo se arrependessem dos seus pecados. Que nesta oportunidade o Espírito Santo possa nos dar este entendimento, que eu tenho que me arrepender, eu tenho que buscar abandonar aquilo que não agrada ao meu Senhor. Então, por que praticam? E tudo isto acontece, o fundamento principal de tudo isto, ou aquilo que está no topo do desencadeamento de tudo isto, é quando nós não valorizamos a palavra do Senhor. E isso está muito claro. Olha o versículo de número 18. Homens detêm a verdade. Olha o versículo de número 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração. O versículo 24. Pois mudaram a verdade
de Deus em mentira. Olha o versículo de número 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. Observem que o não honrar a palavra leva ao homem mergulhar nas práticas mais perversas do pecado. Mas que nesta oportunidade o Espírito Santo possa colocar esta verdade em nossos corações e nós nos comprometermos com a palavra. E aí o apóstolo conclui e fala assim que há pessoas que praticam e às vezes não praticam, mas consentem com os que praticam. E aqui eu já disse em outros encontros que nós precisamos orar. E você que me ouve, você que é um líder da casa de Deus, você que é um pregador da palavra, você que ensina a palavra do Senhor, vamos levantar um clamor, orar para que Deus levante homens, mulheres, jovens e crianças capacitados com a verdade e que tenham coragem de ir levar a mensagem aos homossexuais, aqueles que estão nos mais profundos abismos de pecado. É exatamente nesses lugares que a palavra do Senhor, a verdade do Senhor precisa ser levada. Por quê? Porque o ato de nós conhecermos a palavra e não levarmos e não confrontarmos estas pessoas, nós estamos nos enquadrando aqui. Às vezes não praticamos, mas nos calamos diante destes atos pecaminosos. Então que o Espírito Santo possa nos ajudar, o Espírito Santo possa abrir os nossos olhos para nós enxergarmos estas verdades. O desejo da minha alma é que o Senhor nos abençoe. Eu sinto o peso da responsabilidade a cada dia que passa. Aleluia! A cada versículo deste da carta de Romanos que nos colocamos para falar. Eu sinto que cada vez mais o Senhor coloca responsabilidades em nossas vidas. Então, amados e queridos ouvintes, estude a palavra, busque entender a palavra, busque compreender a palavra, porque Deus precisa de pessoas que estejam com a verdade no coração. Eu quero orar com você, para que o Senhor venha nos abençoar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, nesta oportunidade eu quero te agradecer, porque até aqui o Senhor nos abençoou. O Senhor nos deu condições de falarmos a Tua palavra. Meu Deus, neste versículo tão profundo, nestas doutrinas tão profundas, e que existe uma dificuldade muito grande na vida, na minha vida, na vida dos ouvintes, na vida dos homens, de uma forma em geral, de aceitar estas verdades, mas é a Tua palavra que precisa ser levada. Então, Senhor, nos dai capacidade, nos dai condições espirituais, intelectuais, físicas e materiais, para que a Tua palavra possa prosseguir sendo levada a todos os homens. Em nome de Jesus eu te peço, em favor de cada um que me ouve através deste vídeo, e que o objetivo é que o Senhor levante um exército, aleluia, de homens valorosos com a verdade do Evangelho em suas vidas. Em nome de Jesus eu te agradeço por tudo. Amém, amém. Deus abençoe a cada um dos nossos ouvintes. Querendo Deus, nós estaremos continuando então nas argumentações que o apóstolo colocou em relação à verdade exposta
do versículo 18 ao versículo 32. Deus abençoe a cada um dos ouvintes.